O impeachment do Alexandre de Moraes agora vai sair do papel. E vai sair do papel por um motivo muito simples que você vai concordar comigo. Não é a direita que quer, não é os bolsonaristas que querem. Quem quer a retirada, a erradicação do Alexandre de Moraes do STF, neste exato momento, é o Centrão, é a Faria Lima, é os banqueiros, é a mídia brasileira e a mídia tradicional, a mídia pautada. E você consegue perceber isso de forma muito simples. Você pode digitar aí no seu computador, no seu celular, entrar no site da Globo, entrar no site do Estadão, entrar na Folha. Qualquer um desses sites eu te garanto que no mínimo, do mínimo vai te ter de 2 a 3 matérias, se não for mais, se não for fechada toda a tela, em matérias criticando o STF, criticando o Alexandre de Moraes, criticando as decisões do Toffoli. Ou seja, cada vez fica mais evidente que o sistema entrou nesse barco para retirá-los. E por que isso está acontecendo? É um cálculo político. Ou seja, durante todo esse tempo que a gente vem batendo no STF, reclamando e tudo mais, não tinha chegado o momento certo. Não é que eles não tinham reconhecido que o STF estava perdendo a linha, mas que não era o momento para fazer a retirada, porque a retirada iria dar mais uma cadeira para o Lula. E aqui eu já estou te dando um spoiler, porque existe um acordo de bastidor que tende a desbloquear mais 2 cadeiras para o Lula em 26. E esse é o maior medo do sistema, porque se você adiciona mais 2 cadeiras, soma com a cadeira do Barroso e coloca esses 11 indivíduos contra o Brasil, 11 não, que acho que tem 2 ou 3 ali que você consegue minimizar, mas você vai colocar de 8 a 9 indivíduos completamente contra o Brasil. Isso tem capacidade de destruir completamente a democracia e colocar um governo ditatorial para liderar o país. E esse é o grande medo do sistema. Esse é o grande medo dos banqueiros, porque eles têm consciência que eles querem mamar, obviamente. A gente tem que entender que a gente tem uma nação de mamadores. Eu acho que vocês conseguem entender o que eu quero dizer com isso. E nenhum mamador quer matar a sua vaca. Nenhum mamador quer matar a sua galinha dos ovos de ouro. E o que eles estão observando? Que o sistema está ficando tão sujo, tão repugnante, que a alimentação da vaca está ficando prejudicada, que o local da vaca está ficando muito suja, que ela vai pegar uma infecção, que daqui a pouco eles estão tomando leite contaminado e a polícia vai dar vral, ou vem um agente exterior e vral neles. Ou seja, eles estão falando assim, galera, a gente tem que dar uma limpeza, a gente tem que sugar um pouco menos para deixar a vaca ficar um pouco mais saudável, para a gente poder sugar o máximo ao longo do tempo. É mais ou menos essa reorganização. E para você ter essa vaca saudável, você tem que ter uma democracia minimamente funcional. E o que a gente está assistindo é que a democracia está se esfarelando. E eles não querem que isso aconteça porque eles não conseguem fugir do país com tudo o que eles têm. Como assim, Floriano? Vou dar um exemplo X aqui. Imagina o dono do Itaú. O dono do Itaú tem o Itaú, que vale 250, 300 bilhões de reais. Ele não consegue vender, não tem liquidez para o Itaú vender 300 bilhões e sair do país. Porque se ele faz esse movimento vai chamar até muita atenção. Por que ele está decidindo vender o Itaú e sair do país? Conseguiu compreender? Ou seja, nesse cenário, eles estão ancorados aqui. É muito mais fácil eles salvarem o país e continuarem tocando seus negócios, tendo lucros bilionários anualmente, do que deixar esses indivíduos contaminados colocar em risco a sua vaca. Consigo compreender mais ou menos o que está acontecendo? E agora eu vou te mostrar como que isso está acontecendo na prática. As últimas notícias que mostram detalhe por detalhe dessa construção. E obviamente que se você assistiu meus outros vídeos, você já viu algumas notícias, diversas notícias, para ser mais realista, nas mídias pautadas, batendo no STF. E agora eu vou te mostrar todo o enredo, por que chegou o momento e agora é a hora para você estimular e construir o caminho para a abertura do impeachment no Senado. Dito isso, vamos começar com o pé direito, como sempre. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Agora você verifica se você já está inscrito e com o sininho ativado, porque isso é de suma relevância para o YouTube entender a relevância desse vídeo, distribuir para outros brasileiros e a gente salvar esses brasileiros de serem informados pela Globo, pela UOL e por essas mídias que não passam a verdade
normalmente. Agora, felizmente, eles mudaram de lado aí. Eu espero que seja permanente, mas é difícil acreditar que vai ser permanente. Vai ser temporário até eles alcançarem os objetivos deles, que eu acredito que deve ser o impeachment, mas tem uma segunda opção também que eu vou te mostrar aqui. Dito isso, eu tenho que te avisar uma coisa de suma relevância. Eu estou com desconto natalino até o final do ano para você conseguir adquirir um e-book de investimento em dólar, que eu te ensino a converter real para dólar, de dólar para investimentos americanos e internacionais, de forma muito simples e por apenas R$ 49,90. E dentro do e-book você vai receber toda a parte escrita do e-book que já está feita e também você vai receber aulas práticas. Eu tenho uma aula que eu te ensino a abrir conta no banco que a gente sugere, como você faz a sua compra, tudo detalhadamente, e também aulas bem didáticas explicando a importância do dólar, também tirando dúvidas de como funciona o rendimento em dólar, porque como eu falei para você, eu vou te ensinar a investir em dólar, você vai fazer esses dólares renderem por apenas R$ 49,90. Então vale muito a pena. O link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. E o acesso você recebe dentro do seu e-mail que você cadastra na hora da compra. Perfeito? Vamos dar seguimento agora. Uma coisa que é de suma relevância também, que eu sempre abro o vídeo, são as estatísticas eleitorais. Infelizmente, o Lula alcançou 50% de probabilidade aqui nessa casa de incentivos, que você me deixa que eu não posso falar o nome, que senão o YouTube pune. 50%, temos também 18%, que também ganhou um ponto percentual, o Flávio 18% e o Tarcísio com 16%. E as eleições de 26, obviamente, tem tudo a ver com o sistema ter decidido retirar o Xandão do seu cargo de poder. Um dos motivos é que, o Xandão é o cachorro mais louco daquela trupe ali, e em 2026 ele vai ser modo sobrevivência, ou seja, ele vai canetar tudo e todos, podendo estimular e facilitar a vitória de um indivíduo que o sistema não quer, que o sistema realmente não quer. Ele não quer mais do que ele não quer o próprio Bolsonaro, por exemplo, que eles se esforçaram muito para tirar o Bolsonaro da corrida eleitoral. Mas preste atenção nessa desconstrução que está acontecendo. Esse indivíduo que está falando com o Igor é um indivíduo, Eduardo, ele é um cara esquerdista, e olha o que ele vai falar. Você acha que é o meu e o teu papel nesse sentido? Não deixar essa história morrer. O que dá... E gerar indignação. Nós somos, nesse caso, agitadores. Cara, esse quebra-cabeça é muito grande, velho. É assustador, assim. Você pega o piloto do ICL, o piloto do Jatim, que tava com o Beto, trabalhava pro Beto Louco, ele carregava o senador Ciro Nogueira, que carregava também o senador Davi Alcolumbre, e aí depois você vai ver o cara tem ligação com o Banco Master, que a mulher do juiz do STF, que faz o jurídico em um processo judicial só, cobra 130 milhões, aí parece também que o ministro do governo Lula, o Lewandowski, é o consultor do Banco Master, e tem outras pessoas do governo Lula que também fazem a consultoria do Banco Master. Que isso, velho? Vai fechar Brasília. Aí o que a galera fez? E ó, olha só, a gente é inimigo, mas apertou pra todo mundo. Vamos selar uma paz. E aí tem um acordo tácito, né? Tem que ter um acordo tácito entre os caras. Claro, é isso. Sujou pra mim, sujou pra você, sujou pra ele. E agora a gente vai ser inimigo, vai se afundar junto aqui? Ou vamos dar um arranjo aqui nessa história? E aí foi selado esse acordão, né, cara? Mas então, foi celebrado esse acordo, então morreu a história? Acabou, babou, panos quentes? Não, nunca é panos quentes, até ter panos quentes, mas cada vez fica mais difícil acontecer uma coisa assim, do tamanho que deveria acontecer pra um cara que deu um rombo desse nas pessoas, né? não vai acontecer, gente. Se pra acontecer seria o fim da República. Entendeu? Não se leve a últimas consequências. É isso que o Edu falou ali. Se é pra mim, pra você, pra todo mundo, vai feder, então tem um acordo, nem que seja tácito. Você pega todo mundo, pega geral, porque você pega a entranha do capitalismo periférico dependente do Brasil. Mostra bem como que funciona a política no capitalismo. E eu só quero deixar registrado aqui para todo mundo que te assiste o seguinte: está acontecendo no Brasil uma operação abafa para esconder o caso mais importante que foi revelado em décadas, que é o caso Master. Então você tem todas as estruturas de poder, de Supremo Tribunal Federal, a deputados e deputadas, juízes, desembargadoras, como a desembargadora que soltou ali o cara, todo mundo voltado para esconder esse que é o caso que mais pode revelar como funciona a podridão nas altas esferas de poder do Brasil. Não deixemos essa história morrer, porque a aposta deles sempre é em deixar o tempo passar, porque a história vai morrer. E aí a gente faz... vamos lá. Qual que você acha que é o meu e o teu papel? Ou seja, meus amigos, o que ele fala aqui é real. Tá acontecendo uma grande operação para abafar, mas também temos que ser honestos intelectualmente e observar o que está acontecendo à nossa volta.
também está acontecendo uma mega operação para não deixar impune. É só você abrir a Globo, só você abrir esses sites de notícias que sempre foram pautados pelo regime Lula, agora estão sendo autopautados ou pelo maestro, que tudo indica, as especulações dizem que é o André Esteves. Mas como eu falei para vocês, essa mesa tem vários personagens muito famosos, com cargos muito relevantes, não é só o Andrezinho que está tocando isso. Mas seguindo, presta atenção nisso aqui, que ele expressa a minha opinião do que está acontecendo. Presta atenção, que é de uma forma, ele fala de uma forma engraçada, que é o Firmino, ele é muito bom, por sinal nos comentários dele, mas ele fala o óbvio de uma forma muito boa, presta atenção. O Gaspar serviu a ceia de Natal quando a gente tava com o panetone na mão. Toda hora que eu abro o Instagram é algum veículo de imprensa fritando Alexandre de Moraes. Estaríamos assistindo o início da queda de Alexandre de Moraes? E o que me chama a atenção é que isso aqui acontece na hora que a mídia tradicional entra. Nós sempre estivemos em alerta. Nós aqui da rede social, a gente criticava, a gente ironizava, a gente viralizava, mas a gente não teve força para mexer as peças do tabuleiro. A mídia tradicional teve. Toda vez que a gente falava, era direita extremista, direita exagerada. Mas por algum motivo, o sistema resolveu agir. Esse motivo é o timing. Amigos, se você inventasse, vou te dar um exemplo, computador em 1700, imagina que você chegue em 1700 com um MacBook, melhor, tecnologia top e tudo mais. Floriano ia dominar o mundo? Não, você não ia dominar, porque em 1700 e bolinha você não ia conseguir carregar o seu notebook. E depois que acabasse a carga, ele só ia ser um monte de metal e vários compostos dele que você não teria grande utilidade. Conseguiu compreender? Ou seja, você precisa de uma estrutura para você conseguir usufruir de uma ideia ou de alguma estratégia. E a estrutura a gente não tinha porque no cálculo temporal não era o momento. Se a gente conseguisse tirar o Alexandre de Moraes antes, seria mais uma cadeira para o Lula. Conseguiram compreender? Esse é um dos entraves, mas vamos seguir. E agora? E fala-se de um possível pedido de impeachment. Isso aqui é uma aula de prática na política. O jogo é imprevisível. O que aconteceu semana passada não vale mais. Mas é inegável a força da mídia tradicional. Quando o Globo News entra... Não é só mídia. Tudo muda. Desestabiliza o sistema. E esse virou assunto, mas a gente sempre falou disso. Mas a gente era doido. A gente era extremista. Quantos pedidos de impeachment foram feitos e arquivados? Isso mostra que apesar da queda de audiência, a Globo ainda tem sua relevância e sua influência. Ele não tem confiança total do PT, ele é uma indicação do Michel Temer, o que por si só, gente, já é um absurdo, porque não importa quem indicou. Mais uma informação importante, ele é a indicação do Michel Temer. A gente daria uma indicação do PT. Mais uma informação importante. Como ministro. Se ministro é imparcial, não importa quem indicou. Mas parece que o sistema tá largando a mão dele, porque ele perdeu... E como ele falou, a Globo tem muita força. A mídia tradicional pauta a internet. Tem uma pesquisa que mostra que 70% dos assuntos que rodeiam a internet vêm da mídia tradicional. E isso a gente tem que reconhecer, entendeu? Isso a gente tem que reconhecer. E outro ponto que eu acredito que seja de suma relevância para vocês entenderem, porque isso tudo tem a ver com 2026. Qual que é a pauta suprema de 2026? Violência. A questão da violência no contexto todo. Não é só a violência em si, mas a sensação de insegurança. E aqui mostra como a polícia está diferente, olha só. Basicamente, essa polícia vai acabar com um barzinho, uma arruaça que não deveria estar acontecendo na rua. Provavelmente os moradores estavam incomodados e chamaram a polícia. Olha como que essa polícia vai agir para resolver a situação. Tá vindo buscar mais. Tá vindo buscar mais. Ó, desceu o policial, desceu com uma 12 pra gente com bala de borracha, gritou, tem 1 minuto pra sumir. Passou 10 segundos, agora é 30 segundos. Ó, e foi embora. Deu um tiro de borracha, deu 2. É isso aí, ó. É assim que faz. E o Natal foi resolvido, ó. É assim que faz. Deu mais um. É assim que faz. Resolveu a situação, ó. Eficiência, quer ganhar um troféu. Ó, acabou. Como que tá resolvido a arruaça? Acabou. Acabou. Ano eleitoral faz magia. E não só ano eleitoral. Opinião pública. A opinião pública mudou. Ninguém mais está nessa brisa de vítima da sociedade. Ninguém quer mais isso. O pessoal agora quer resolução. O pessoal tá gritando na minha porta, eu quero que eles calem a boca. Ah, não quero saber se é com carinho ou com paulada. Só faz os caras calar a boca. E foi feito ali, pronto, foi resolvido. Você acha que a aprovação da polícia nessa região aumentou ou caiu? Oh, provavelmente aumentou, né? Conseguiu compreender?
E agora vamos olhar para os Estados Unidos nesse exato momento e depois a gente volta para o Brasil. Porque como eu falei para vocês, quem é que está chancelando, quem é que está conseguindo grandes vitórias na América Latina? O Trump. E quem é que possivelmente vai chancelar e dar algum tipo de segurança nas eleições brasileiras? Vai ser os Estados Unidos. Então a posição dele é de suma relevância, principalmente como ele está agindo no internacional, tá? Para saber se ele está cumprindo a palavra dele, porque a palavra do Trump, infelizmente, nem sempre vale muita coisa. Seguindo, os Estados Unidos atacaram base do Estado Islâmico na Nigéria nesta quinta. O presidente Trump publicou a seguinte mensagem: nesta noite, por minha determinação como comandante em chefe, os Estados Unidos lançaram um ataque poderoso e letal contra a escória terrorista do ISIS no noroeste da Nigéria, que vinha tendo como alvo e assassinando brutalmente, principalmente cristãos inocentes em níveis não vistos há muitos anos e até mesmo há séculos. Já havia advertido esses terroristas de que, se não interrompessem o massacre a cristãos, haveria um preço a se pagar. E nesta noite houve. O Departamento de Guerra executou inúmeros ataques perfeitos, como somente os Estados Unidos são capazes. Ele faz a propaganda dos Estados Unidos no meio do caminho, né? Capazes de fazer. Sob minha liderança, nosso país não permitirá que os terroristas islâmicos radicais prosperem. Que Deus abençoe nossos militares e Feliz Natal a todos, inclusive aos terroristas mortos, dos quais haverá muitos mais se o massacre de cristãos continuar. Donald Trump, presidente americano. Isso aqui é interessante porque ele continua com a estratégia de projeção de poder. Essa estratégia, teoricamente, inclui o Brasil e, na teoria, ele vai defender a democracia brasileira, não para salvar os brasileiros, mas para manter a projeção de poder americana cada vez maior na América Latina. Ele já conseguiu dominar praticamente toda a América Latina, tirando 3 países, Brasil, Colômbia e tem mais um que eu esqueci. Ou seja, e agora, nessa última virada de 2026, vai ter eleição na Colômbia, no Brasil e no Uruguai, se eu não me engano. E dessa forma ele vai virar tudo para a direita, aumentando muito a sua projeção de poder. E como para você perceber qual que é o ritmo do Trump, presta atenção nessa mensagem natalina do Trump. Normalmente mensagens nessa época do ano costumam pregar a união, né? Só que Donald Trump preferiu investir nas críticas a adversários. Numa rede social, Donald Trump postou o seguinte, abre aspas: Feliz Natal a todos, incluindo a escória da esquerda radical que está fazendo de tudo para destruir nosso país, mas está falhando miseravelmente. Não temos mais fronteiras abertas, homens em esportes femininos, políticas a favor dos transgêneros ou uma aplicação fraca da lei. Esse é o Feliz Natal do Trump. Meus amigos, o Trump tá pra brincadeira não. E aí vem agora mais um exemplo da questão da violência e da não tolerância ao crime no Brasil, que cada vez aumenta mais. Olha isso aqui, olha isso aqui. Vai ficar tá rasgado, né? Essa caixa aqui? Basicamente, no Natal, um motorista que estava fazendo aquela entrega de Uber, sabe? Você pode entregar um item para o Uber e aí o Uber vai lá e entrega onde você gostaria. Esse cara basicamente pegou todos esses bombons e aí ele teve a brilhante ideia de cancelar a corrida e levar os bombons para ele. E aí foi exatamente isso que ele fez. A polícia foi acionada, ele se achou inteligente demais, a polícia foi lá e recuperou os bombons. Isso aqui é uma grande vergonha. Floriano, mas tá certo usar o recurso público para isso? Tá certo usar o recurso público para isso, porque agora é um exemplo para qualquer Uber que tenha essa brilhante ideia. Eu acho que ele não vai executar mais. A gente tem que punir os pequenos delitos, a gente tem que punir com alta severidade os pequenos delitos, que aí você gera uma dissuasão para qualquer outro grande delito. Se você prendesse sempre
roubos de celular, o roubo de celular só tem muito roubo porque tem um indivíduo que rouba 100, 200 celulares. A gente não tem 10 mil assaltantes, por exemplo, em São Paulo. Não tem 10 mil, 50 mil, 1 milhão de assaltantes. Não tem isso. Tem 11 milhões de habitantes que são reféns de 0,01% da população ou menos. E é por isso, porque eles entram na cadeia, vai para audiência de custódia e é solto. Então o cara cria uma profissão, uma especialidade de roubar celular. Então um cara, durante a vida dele de ladrão, 3, 4, 5 anos, ele vai roubar 1.000, 2.000 celulares, entendeu? E aí tem 2.000 pessoas que compraram o celular, parcelaram o celular e não vão conseguir usufruir. E isso gera uma grande insegurança por causa de 100, 200 assaltantes, porque eles são pegos e são soltos, são pegos e são soltos, e cria uma grande regra no país: o crime compensa. Essa é a grande realidade. E agora vamos voltar para o caso do Xandão e do STF, que é a cereja do bolo desse vídeo. Vamos primeiro recuperar um Twitter do PT de 2016. Ministro golpista Alexandre de Moraes advogou para o PCC e maquiou dados de letalidade policial. Veja aqui. Isso aqui foi publicado pelo PT, como você está vendo. Quem publicou isso foi o Jeffrey Chiquini. Ou seja, é sempre bom a gente relembrar como as coisas que foram ditas, com as coisas que foram ditas no passado e como a política é suja. Porque o cara muda de lado, fala, é amigo de quem ofendeu, é defensor agora. Porque quem está defendendo o Moraes nesse exato momento é a extrema esquerda. A esquerda centro, e o centro pulou do barco. E como eu falei para vocês, a Globo está em uma... Eles estão incansáveis. Agora vem a Júlia do Alibi. Olha o que ela falou. Ministro do Supremo não é intocável. O vilão de ontem vira herói hoje, para logo virar vilão novamente. Preservar as instituições é o maior ato de heroísmo. Essa indireta, barra direta, teve alvo claro. E agora vem o Holiday e fala exatamente a minha conclusão. Presta atenção no que ele vai falar aqui pra gente. Presta atenção. A Globo decidiu que quer derrubar Alexandre de Moraes. Fático. Nós que temos feito essas matérias todas sobre ministros do Supremo, a gente ouve assim, vocês estão atacando o Supremo. Pois é. Não é um ataque. Essa parte é repetitiva, mas vale a pena. Você vai ter o comentário dele já já. Cumprindo o nosso papel. Se eles não cumprem os deles, a gente não pode fazer nada. O fato é que a gente cumpre o nosso papel. Nosso papel, como imprensa, é fiscalizar todo mundo que tem posição de poder, que usa o recurso público. A nossa missão não é com A ou B. A nossa missão é com o leitor, com o ouvinte, com o assinante. Nós estamos aqui para isso. Essa é a função do jornalismo. Nós também sabemos que para fazer uma coisa, a gente tem que deixar de fazer outra. Tem coisas que nós, como jornalistas, não podemos fazer. É assim. Agora, para cumprir a nossa missão tem que ser assim. Além desse comentário de Malu Gaspar, hoje, no dia de Natal, somente hoje, o Globo lançou 3 artigos bombásticos. O primeiro é de Júlia do Alibi, que também é comentarista da Globo News, e diz o seguinte: ministro do Supremo não é intocável. O vilão de ontem vira herói de hoje, para logo virar vilão novamente. Preservar as instituições é o maior ato de heroísmo. Você acha que acabou por aí? Não acabou, porque também tem outro artigo de Malu Gaspar: a democracia não precisa de heróis. Fazendo aí, claro, uma menção aos ministros do Supremo, que acham que são super-heróis da democracia contra os ditadores. E, por fim, Merval Pereira dizendo: comedimento não tem sido característica do Supremo. Tic-tac. Feliz Natal, galera. O sistema quer derrubar. Cada vez isso fica mais claro para todo mundo, né? Mas vamos seguir que vai ficar mais legal. Agora começa a articulação de fato. Após caso Master, senadores protocolam pedido de impeachment contra Moraes. Representação se baseia em denúncias vinculadas pela imprensa de que o ministro do STF teria intercedido junto ao Banco Central em favor do Banco Master. Perfeito? Isso você já viu essas manchetes em outros momentos da história brasileira e nada se deu. Beleza. Suspeitas de corrupção de Moraes impulsionam pedido de impeachment. Beleza? Temos mais um ponto, mas vocês também já viram essas manchetes que não deram grandes frutos. Agora você vai entender o porquê que agora, neste exato momento, é possível que a gente imagine que deve acontecer alguma coisa e não deve ser mais uma vez que tudo vai acabar em pizza. Presta atenção nas colocações desse indivíduo, em seguida
eu vou te explicar de forma mais aprofundada o porquê que agora é o momento. Ele ficará no STF até 2055. E aí, por que Carmen Lúcia e Gilmar Mendes estão apagados? No STF aparelhado nos próximos 20 anos. Você tem aí o Panteão Brasileiro, né? O quadro do STF. Você está vendo aí o ano que eles saem, o ano de aposentadoria. Se o Jorge Messias for aprovado, ele ficará no STF até 2055. E aí, por que Carmen Lúcia e Gilmar Mendes estão apagados? Porque a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes sairiam na próxima gestão. O próximo presidente que ganhar, ele iria escolher o ministro no lugar da Carmen Lúcia e no lugar do Gilmar Mendes. Mas o que está sendo conversado agora nos bastidores é que eles saem em 2026 para que seja o Lula a indicar esses ministros e não o próximo governo. Qual que é o reflexo disso? No STF aparelhado nos próximos 20 anos. Até 2030, Lula e Dilma teriam indicado ali 8 ministros dos 11. E a gente já está descontando o Fux, porque o Fux foi indicado pela Dilma, mas já não está votando com eles mais. Até 2040, 7 ministros. Até 2050, garantido 4 ministros. Então o jogo não é só eleitoral, o jogo é também o aparelhamento depois que o Lula sair do poder. Ele vai se manter blindado por muito tempo, caso Carmen Lúcia e Gilmar Mendes saiam agora em 2026, inclusive ventilando a hipótese do Gilmar Mendes voltar para a política, se candidatar a alguma coisa. Entenderam, meus amigos? Entenderam por que agora é o momento certo? Porque se você começa um processo de impeachment ali para o primeiro, segundo trimestre de 2026, esse processo só acaba no final ou em 2027. Provavelmente em 2027. A gente não tem muita experiência de como é o processo e como vai ser o processo detalhado e a rota temporal para fazer o impeachment de um ministro do STF, porque nunca foi feito. Mas se a gente pegar como aconteceu com a Dilma, vai rolar papo de quase ou de literalmente um ano. E qual que é o ponto? Se você tira o Xandão em um espaço de um ano, você já consegue engatilhar outro impeachment, por exemplo, para o Toffoli, para um Flávio Dino da vida. Flávio Dino talvez seja difícil, vai ter que pegar a parte ideológica dele ali, mas não sei se vai encontrar alguma coisa, porque ele está muito pouco tempo, eu não sei se ele tem tanta articulação por baixo. Mas o Toffoli não vai ser difícil você usar o mesmo mecanismo, as mesmas razões que você derrubou o Xandão para derrubar o Toffoli. E o que acontece? Você vai ter 2 cargos vazios para o novo presidente, mais 2 outros cargos vazios que estão na rota caso a negociação não aconteça. E o meu ponto é muito simples. Tem um risco para isso, porque se o Moraes perceber que ele vai ser impeachmentado nessa estratégia, ele pode preferir pular do barco. Eu não acho que faz parte do feitio do Moraes pular do barco, ele vai acreditar que ele vai ganhar até o final, porque ele tem feito até grandes vitórias, ganhou até contra o Trump, porque na história pouquíssimos foram os casos. Eu sei que tem gente que fala que nunca teve nenhum caso da Magnitsky caindo, mas eu sempre falei que sim, tem caso da Magnitsky caindo, mas é muito raro, tá? São casos muito específicos e muito raro. E o do Xandão é mais raro ainda, porque foi um caso que o indivíduo não mudou a postura e mesmo assim teve a revogação da Magnitsky. Ou seja, o ego dele tá acima da lua, assim, zero dúvidas. Ou seja, ele vai pro pau até o final. Isso é bom porque ele segura o cargo dele, que vai para o próximo presidente, que é o grande objetivo. Mas se o Lula conseguir articular para indicar mais 2 indivíduos para a cadeira do STF, considerando o Messias também vai para 3, ele realmente blinda o STF nos próximos 20 anos. Ou seja, ou a gente aprende a fazer impeachment para colocar bons ministros e também para ter um efeito dissuasório para os ministros não se sentirem deuses, ou a gente vai virar uma ditadura, a gente vai virar uma autarquia. Simples, é impossível. O nível e a forma que os ministros estão se portando hoje no Brasil é como se fosse uma ditadura, como se não tivesse regra, como que eles criassem a lei ao seu bel prazer. Ele aplica uma lei para o indivíduo e ele aplica outra lei para outro indivíduo, a bel prazer, ao bel benefício próprio. Então o sistema percebeu isso e ele entende que a vaca vai ser sequestrada se eles deixarem isso acontecer. E esse é o timing perfeito. Considerando que o processo vai levar mais de um ano, eles podem começar agora, no primeiro trimestre, segundo trimestre de 2026, depois do recesso, que aí o cargo vai ficar disponível para o próximo presidente. Isso é muito relevante a gente observar e foi um dos grandes motivos que a direita não conseguiu tração, porque alguns analistas, especialistas, estrategistas da direita, eles apoiaram na frente das cortinas, mas nos bastidores eles
trabalharam para travar o impeachment, porque eles não queriam dar mais uma cadeira para o Lula. Então existiu esse motivo. Dito isso, se você quer ficar sempre informado, eu tenho um grande convite para você, que é para você entrar na comunidade do WhatsApp. Lá nessa comunidade eu te informo as principais notícias por áudio, faço os comentários que eu não faço aqui no YouTube por questão de censura, sabe bem como que é isso, e também aviso de todos os vídeos que eu posto aqui no YouTube. Dessa forma você vai ficar completamente informado, também vai conseguir compartilhar facilmente meus vídeos dentro do WhatsApp. Dessa forma a gente consegue informar mais brasileiros e salvar o país em 26. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E até a próxima.